bateu, partiu, bateu, acabou! Acabou! Rapaz, é neste clima de tetra que a gente vai pro vídeo de hoje, no qual é lógico, né? Vamos falar sobre o Brasil de 1994, uma seleção que conquistou o mundo e, diferentemente de outras, como lá de 70, de 82, até mesmo 2002, que também ganhou a Copa, tem esse estigma, né, cara, esse pré-conceito popular, vamos dizer assim, de ser um time que jogava muito mais na base da raça, da vontade, do que na técnica, no jeito brasileiro de jogar futebol. Mas até o final do vídeo eu vou te provar que talvez isso não seja tão verdade assim, né, mano? Vamos pra escalação do Brasil aí. Tafarel era o lendário dono da camisa 1. O Jorginho era o lateral direito. Aldair, um dos zagueiros, o outro, Márcio Santos. Já o Branco era o lateral da esquerda. Dunga e Mauro Silva formavam a dupla de volantes. O Mazinho de um lado, pela direita, e o Zinho do outro eram os dois meias. E no comando de ataque, ninguém menos que Bebeto e o gênio da grande área, Romário. Carlos Alberto Parreira era o comandante do Brasil. O Raí e o Leonardo começaram o torneio como titulares. Rapaz, na função de craque desse time aí eu pensei até em botar o Zinho, mas eu falei, não, vamos colocar um cara que foi mais decisivo, goleador, assistente, cara muito participativo aí na campanha do Brasil. Foi lógico, a dupla do Romário, o Bebeto, né? Os caras que se entendiam ali por telepatia, o Bebeto magrinho de tudo, baixinho, mas muito criativo, muito habilidoso, goleador, jogador que foi de extrema importância, mas muito importante mesmo, fez uma dupla aí que até hoje, né, mano, é uma das mais lembradas de toda a história do futebol. Então tá aí, por isso aí que o Bebeto foi o craque deste Brasil aí de 94. Rapaz, a peça-chave pode ser uma opinião até um tanto quanto impopular minha, mas vou colocar o Dunga, mano. Dunga que, depois que o Raí saiu do time, né, por ter jogado muito mal, ele fez uma Copa muito ruim lá dos Estados Unidos, tanto que foi sacado. O cara era 10 e faixa e saiu do time, então ele deixou a abraçadeira ali pro Dunga. E, cara, caiu no braço certo a abraçadeira. O Dunga entregou raça, entregou entrega, é ótimo, né? Enfim, entregou entrega, entregou alma pra equipe, né, velho? Muito se fala que ele era aquele volante brucutu que só marcava, mas também é uma opinião que tá bem errada. Era um cara que sabia sair muito bem pro jogo, tinha bons passes, tinha uma noção de cobertura, de posicionamento realmente muito boa, fez uma final excelente contra a Itália, diga-se de passagem. A Itália tenta a jogada pela direita, Donadoni, outro jogador habilidoso, Zinho dá o combate, Dunga chega na bola, mas que coisa o Dunga. A principal característica dele, lógico, que era marcar, mas ele também sabia distribuir muito bem o jogo, mano. Era um cara que não era aquele volante caranguejo, né, que recebe ali, dá no lateral, recebe, volta pro zagueiro. Não, ele tentava, de fato, ali iniciar as jogadas do Brasil. E um número que eu achei, uma estatística bastante interessante, foi que ele foi o cara que mais deu passes em uma edição de Copa do Mundo, mano. Mais que vários outros aí, Xavi, Kroos, Iniesta, todos esses caras aí que disputaram o Mundial, foram campeões. O Dunga, ele deu quase 700 passes nessa edição, mano. Então, um exímio passador também foi o nosso querido capitão do Tetra e o Dunga. Cara, o artilheiro, ele deve ter uma dorzinha na lombar, assim, até hoje, mano. Foi o Romário. Dorzinha, assim, por carregar o time nas costas, né, mano? Ele que já chegou metendo a marra de, se não ganhar, peixe, a culpa é minha. Que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Tipo, trouxe pra ele a responsa da parada mesmo, sabe? E tá, tudo bem que, o time inteiro foi muito importante, o Bebeto lá que eu citei, o Dunga, o Tafarel, a dupla de zaga, os laterais, todo mundo. Mas, cara, sem o Romário não tinha tetra pro Brasil, infelizmente. Assim como sem Maradona em 86 não tinha título da Argentina, sem Romário, sem Ronaldo Fenômeno em 2002 não tinha título pro Brasil, em 94 não teria aí para a seleção brasileira, porque o Baixinho foi muito decisivo, foi o melhor jogador da Copa, jogou muita bola, arregaçou, então tá aí o meu grande artilheiro Baixinho Romário. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 1994. Cara, você já deve ter visto por aí em algum lugar, sei lá, em legendas de fotos nas mídias sociais,
que quem vê close não vê corre. E foi justamente isso que aconteceu com a seleção brasileira. Quem vê a festa, título, champanhe, tetracampeonato, não imagina a dureza que foi para ganhar essa Copa. Ou melhor, para se classificar para essa Copa, que foi algo bastante difícil, bem complicado. O Brasil chegou ali bem desacreditado para esse Mundial. Aconteceu o seguinte: a seleção ali nesse período de classificação tinha uma galera que era remanescente do título da Copa América lá de 1989. Tinha também um pessoal que jogou a Copa de 90, né, que foi um fracasso da seleção brasileira e tal. Enfim, e tava meio que capengando ali, sabe? Não engrenava de jeito nenhum. O Carlos Alberto Parreira assumiu o comando da seleção no ano de 1991. Por ele nunca ter sido jogador, ter treinado assim, equipes mais periféricas do futebol, umas seleções também meio aleatórias, ele chegou cheio de desconfiança, lógico, né? O brasileiro não conhece, logo já foi cornetar o cara. Só que a escolha dele foi muito em função do sentido assim, CBF tava naquela brisa de tipo, cara, esse lance de jogar bonito, de jeito brasileiro de jogar, do futebol brasileiro, talvez não seja assim a nossa prioridade no momento. Talvez o que a gente quer agora é meio que ganhar essa Copa, sabe? E o Parreira foi o nome escolhido porque ele não tinha esse romantismo todo. O negócio dele era ser objetivo, ser prático para ser vitorioso, para ser vencedor. E durante a campanha das eliminatórias ali, que eu citei que a seleção foi meio que cambaleante, o Parreira sofreu muita pressão, mano. Muito se imaginou que ele fosse até pedir para sair, que ele não fosse aguentar toda essa pressão ali do povo brasileiro, mas acabou que ele seguiu firme ali no cargo até a Copa do Mundo. Cara, essas eliminatórias aí, realmente, cara, não é exagero não, foi bem complicadinho para a seleção brasileira. O Romário, que jogava no PSV da Holanda na época, tava arregaçando, jogando muita bola, deitando. Direto ali tinha treta com a comissão, era briguinha pra cá, pra lá, os caras trocando farpas e tal. Diversas vezes o Romário não foi convocado aí por conta disso. Só que calhou que no último jogo o Brasil precisava vencer a seleção do Uruguai no Maracanã para conseguir a vaga para a Copa do Mundo. E aí no desespero, parça, quando o calo aperta, aí não teve jeito, né? O Parreira teve que chamar o Romário para ir lá resolver os problemas do Brasil, né? Foi um clamor popular também, né? O povo, assim, num todo, tava tipo, mano, chama o cara, velho, chama o cara, parça. Você tem medo de ser salvador da pátria, Romário? Não, eu não tenho medo não, e tampouco sou salvador da pátria. Eu vim convocado e tô tranquilo para jogar mais um jogo. Chamou e o que aconteceu? Ele foi lá e decidiu. Fez um gol de cabeça, bonito também, subiu bem pra fazer, mas o segundo gol foi espetacular, mano. Ele dá o tapa, faz que vai dar meia-lua, vai pelo mesmo lado, o goleiro tenta ali, cata um cavaco, tenta alcançar ele, mas não consegue. Ele naquele piquezinho curto dele, né, coisa mais linda, bate pro gol e faz o 2-0. Então, com essa vitória aí que o Romário deu pro Brasil, a seleção acabou aí ganhando a sua vaga para a Copa do Mundo. Cara, um outro ponto interessante desse Mundial foi o crescimento, como que o futebol, o soccer, né, se popularizou lá nos Estados Unidos. Porque a gente sabe que eles curtem aqui um basquete, um hockey, esses esportes aí, o futebol não era tão popular. Foi muito importante para o crescimento do futebol e da Liga Norte-Americana, né, a Major League Soccer, a MLS, que vem crescendo aí todos os anos. Só que um porém foi com relação ao horário das partidas, porque pensa, era o verão norte-americano e tal, os jogos eram ali das 11 às 2, 3 da tarde, então você pensa o calor, rapaz, 30 e poucos, 40 graus quase, era difícil, nego, mas vamos aí. E, cara, taticamente o Parreira era um cara bastante inteligente, bastante avançado ali no seu tempo, tanto que ele empregou conceitos que a gente vê recentemente. Por exemplo, você já deve ter notado ali naquele Barça do Guardiola, aquele famoso Barça do Guardiola, até antes lá com o Rijkaard e depois também com outros treinadores, o Sérgio Busquets fazia aquele trampo ali de terceiro zagueiro, no qual ele recua entre os dois zagueiros para a saída de bola. Isso libera os dois laterais para os dois avançarem e ficarem tipo como se fossem pontas mesmo, né? Para alargar o campo, para criar espaço. O Brasil já fazia isso, mano. O Mauro Silva era o cara que tinha essa função aí, essa responsabilidade. Esse aí foi um conceito que muito se vê hoje e tal, mas que lá atrás já era aproveitado por essa seleção brasileira aí. Bom, vamos falar dos jogos, né? Lógico, do Brasil nessa Copa do Mundo aí. Começando pela fase de grupos, pela ordem que eles aconteceram, o primeiro, a estreia, foi contra a seleção russa. O Brasil venceu por 2-0, foi um gol do Romário e um outro gol do Raí, que ele cobrou o pênalti e fez. Nessa partida aí, mano, o Ricardo Rocha se lesionou, saiu do jogo, deu lugar pro Aldair. E o Ricardo Gomes, que era o outro zagueiro titular do Brasil, já tinha se lesionado antes mesmo da Copa começar. Então você pensa,
O Brasil jogou esse Mundial inteiro aí com uma zaga, entre algumas aspas, reserva, e ainda assim se saiu muito bem. Bom, passado esse nervosismo da estreia, o Brasil jogou contra a seleção de Camarões, lá do Roger Milá, e venceu por 3-0, um jogo assim teoricamente bem tranquilo, um placar confortável, gols de Márcio Santos, do Bebeto e do Romário, que fizeram aí o Brasil já de forma antecipada garantir a sua classificação para o mata-mata dessa Copa do Mundo aí. Mano, o terceiro jogo foi contra a Suécia, foi o mais difícil dessa fase de grupos aí. Tudo bem que a seleção já estava classificada, acabou empatando só com a seleção sueca, que era muito boa, diga-se de passagem. Empate em 1-1 aí, vaga para as oitavas de final. Então, se você vê essa fase de grupos, o Brasil fez 6 gols e tomou 1. Então, um ataque que produzia muito, que criava várias chances, fez poucos até pro tanto de oportunidade que criou, e tomou 1 só, velho. Então, e uma defesa muito sólida aí, como já é de conhecimento geral aí de... Cara, nas oitavas de final, o Brasil teve pela frente a seleção norte-americana, a seleção dona da casa, o torcedor tava bastante empolgado ali com esse novo esporte ali que o país tinha acabado de descobrir. Queria muito vencer, lógico, a seleção dos Estados Unidos não era tão boba aí quanto se imaginava. Uma outra curiosidade aí, que a partida foi no dia 4 de julho, ou seja, é o dia da independência americana, é um feriado bastante importante na cultura deles lá. E dentro dessa partida o Brasil foi muito melhor, cara, dominou o time dos Estados Unidos, teve mais posse, teve muito mais oportunidade, sofreu alguns sustos, é bem verdade. Só que aí o Leonardo, mano, ele acabou perdendo a cabeça na lateral do campo ali e deu uma cotovelada no jogador norte-americano, foi expulso e com toda a justiça do mundo de cara ali. E o Brasil jogou o segundo tempo inteiro, então quase que com um homem a menos, mano. E teve uma resenha ali que o Bebeto contou alguns anos depois, né, que chegou no vestiário, o Leonardo tava chorando, ele falou pra ele, mano, relaxa que nós vamos decidir essa parada aí. E foi justamente isso que aconteceu, né? Romário, uma belíssima arrancada ali do meio campo, fez o passe ali pro Bebeto, bateu cruzado, rasteirinho, sem chance pro goleiro. Brasil depois se segurou ali essa vantagem de 1-0 e se classificou então para as quartas de final da Copa do Mundo. Cara, nas quartas de final o Brasil tinha pela frente a tradicional seleção holandesa, cara. A seleção da Holanda aqui em 94 era muito boa. 98, mano, era ainda melhor. E nesse jogo aí de 94, eles protagonizaram aí um dos melhores de toda a história dos mundiais, principalmente se a gente pegar o segundo tempo dessa partida. O primeiro terminou sem gols, 0-0, mas no segundo, mano, aí a coisa aconteceu. O Romário e o Bebeto fizeram os gols do Brasil. O gol do Romário foi aquele de bate-pronto, cruzamento do Bebeto, gol muito difícil de fazer, mano. Quem já bateu uma bola aí, pelo menos alguma vez na vida, sabe que pegar uma bola daquela ali, o cara tem que ser muito diferenciado. O do Bebeto foi aquele driblando o goleiro, que ele faz o arquinho ali, o goleiro sai no pé dele, ele dribla, faz o gol e depois mete o embala neném, né, que foi a comemoração característica. Só que, mano, aconteceu um dos pouquíssimos momentos que a seleção teve um devaneio ali de inferioridade, que acabou dando um apagãozinho no qual a Holanda conseguiu buscar o empate, mano. O Bergkamp fez um gol depois de uma cobrança de lateral, você vê então a desconcentração da galera, né? E o outro gol foi também em bola parada, um gol de cabeça ali no primeiro pau. O jogo ficou empatado ali, rapaz, até que o Branco, aos 81 minutos de partida, conseguiu fazer o gol do 3-2. Não foi um gol qualquer, né? Foi aquela batida de falta dele perfeita, mano. Que o Romário dá aquela tirada de corpo ali que é fundamental para a bola entrar no cantinho. Então o Branco fez esse gol da vitória do Brasil. Seleção, então, já estava classificada aí para as semifinais da Copa do Mundo. Cara, a semifinal foi contra a Suécia, mesma seleção lá da fase de grupos, que deu muito trabalho para o Brasil. Um jogo que foi visto no estádio por quase 92 mil pessoas, um sol de rachar. Rapaz do céu, o Brasil, cara, criou diversas oportunidades. Essa partida terminou 1-0 para a seleção brasileira, mas é aquele jogo bem mentiroso, assim como os Estados Unidos, por exemplo, também. No qual você vê o placar, você fala, nossa, placar magrinho, foi no sufoco. Mas não, mano, o Brasil criou muito mais chances, teve diversas oportunidades.
abusou do direito de perder gols. O próprio Romário, mano, teve um lance que ele driblou o goleiro, chutou pra fora. No rebote, se eu não me engano, o Mazinho chutou pra fora também sem goleiro. Foi um festival de gols perdidos ali. A Suécia, que tinha o falastrão Ravelli, cheio de graça, o bicho velho, né? Mas acabou ali que no final ele acabou se lascando. Justamente porque, depois de um cruzamento da direita do Jorginho, cruzamento não, né? Como dizem os comentaristas, né? Não foi um cruzamento, foi um passe. O Jorginho, ele deu um passe pro Romário. O Romário que, diante ali dos zagueiros gigantes, ele pequenininho, quase não precisou subir, muito bem posicionado. Fez o gol de cabeça pro Brasil. Então o Brasil venceu essa partida, dominou. Assim como foi contra os Estados Unidos também, né? Teve amplo controle do jogo e venceu aí por 1-0, se credenciando já a final da Copa do Mundo. Rapaz, essa final aí era muito aguardada, muito esperada, porque era um duelo de tricampeões do mundo. Ou seja, quem vencesse ali seria a primeira seleção na história do futebol tetracampeã mundial. A seleção da Itália vinha muito forte também, né, cara? Uma defesa sempre muito bem postada, muito organizada. Do meio pra frente também, um time muito criativo, muito habilidoso, tinha um gênio ali no seu comando de ataque, o Roberto Baggio, que estava machucado, inclusive é bom sempre fazer esse adendo aí. A partida, rapaz, foi marcada para meio-dia, mano. Pensa, meio-dia. Meio-dia e meio, melhor dizendo, né? E aí aconteceu que isso prejudicou o rendimento, né, cara? Então, futebolisticamente falando, foi um jogo abaixo das expectativas, né, mano? Foi muito marcado, muito brigado, muito tático também, mas que em termos de gols, né, que a gente sempre espera, né, gols, jogadas bonitas, acabou que não rolou. O Romário acabou sendo anulado pelo Baresi, não conseguiu ali fazer uma grande partida. O Baggio também, por sua vez, não teve grande destaque. Jogo empatado nos 90 minutos, 0-0. Vamos então para a prorrogação, mais 30, 0-0 também. Então a gente chega na fatídica disputa por pênaltis. E mano, para iniciar a resenha sobre essa disputa por pênaltis, o Massaro e o Baresi também já perderam os pênaltis para Itália, ou seja, tinha desperdiçado 2. Só que caiu no pé do Baggio para ele manter a Itália viva, né? Tipo, se ele fizesse aquele gol ali, ia precisar, se eu não me engano, que a Itália fizesse o outro e que o Brasil perdesse para daí a Itália ainda disputar. E aí caiu no pé dele, né, cara? Camisa 10, melhor do mundo, tal, o grande craque da seleção, e ele fez o que fez, que a gente já tá ligado o que aconteceu. E ele soltou, rapaz, que ele fez muito mais pessoas felizes, né? E ele tá certo, né? Também não tá mentindo, porque no Brasil tem muito mais gente que a Itália, e também foi uma homenagem para o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna que havia morrido ali há poucos meses antes, no acidente de carro lá e tal, que foi meio que um presente para ele, né? Tipo, chutei a bola no céu e lá do céu ele pegou e ficou feliz, né? Muito bonitinho da parte do Roberto Baggio, né? E também, para completar, no caso, esse título da seleção brasileira foi meio que um alento para a população, né? Porque o Ayrton Senna era o grande ídolo do esporte aí na história do país, né, cara? E uma figura desse tamanho, dessa importância, acaba por falecer no ofício dele, né? Fazendo o que ele mais amava, foi um negócio muito dolorido, de fato. Então esse título mundial do Brasil serviu meio que para confortar ali o coraçãozinho do brasileiro, né, mano? Teve uma faixa depois ali que o pessoal no campo trouxe, né? Então bem bacana ali que aconteceu a homenagem depois. E o Brasil foi tetracampeão do mundo de 1994. Então, em linhas gerais, né, para fazer um resumo, um time evoluído taticamente, um time que dominava os adversários, um time que foi melhor que todos os adversários, apresentou um futebol mais bonito, mais competitivo, mais vistoso, tinha entretenimento sim, que conciliou a parte de futebol bonito, acho que falar futebol arte seja até um exagero, talvez, né? Mas conseguiu ali conciliar os dois pontos que a gente sempre fala, né? O jogar bem, jogar até que bonito e ser competitivo, né? Ser vencedor. Eu espero ter mostrado de fato que foi essa seleção brasileira aí, ter quebrado alguns paradigmas aí. E se eu esqueci de algo, mano, comente aí na moralzinha. Espero que você tenha gostado deste Brasil que entrou para a história do futebol nacional e mundial, óbvio, né? E se você ainda não segue no Instagram, é @inflavio, @in_ com 2 As, esse é o meu. E tem o do canal também, que é o @legendsmodocarreira, que eu sugiro que você siga lá e fique por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e falou!